Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Pérolas da Nutri. Eu sou Shirley de Jesus, a nutricionista e idealizadora deste canal. Aqui você vai aprender diversos conteúdos. A gente não vai falar sobre nutrição somente. Nós vamos falar sobre mudança de estilo de vida, de forma que você seja o protagonista da sua transformação. E para me ajudar nesse episódio de hoje, eu trouxe uma grande amiga, profissional maravilhosa, que vai nos falar sobre emagrecimento. A endocrinologista, a doutora Soraya Amorim. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Shirley. Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui com você e poder também compartilhar um pouco sobre esse assunto tão polêmico, tão importante, e a gente trabalha com isso todo santo dia, né? Sim, não é tão simples como as pessoas pensam, né? Emagrecer, só fechar a boca e tá tudo certo. Nada de simples, com certeza. Eu que agradeço imensamente, né? Ela é mãe, dona de consultório, equipe, para a empreendedora, agenda empresária, inteira, mãe, cegueira. Está aqui gravando Com certeza. conosco. Obrigada, Aproveitando, conte pra gente, quem é a Soraya, o que a Soraya faz, por que a Soraya faz o que ela faz? Certo. Quem é essa endocrinologista fabulosa? Opa, obrigada, imagina. Bom, eu já sou médica há mais de 20 anos e há mais de 10 anos eu trabalho com obesidade. Então, já é algo que eu tenho essa experiência, já tenho essa vivência há muitos anos. E ao longo dessa estrada, a gente vem aprendendo cada vez mais, né, Shirley? Nossa, não dá pra parar de estudar, né? Não dá. Eu tô 13 anos no mercado também, gente. Eu pensava que quando eu saísse da faculdade, eu ia parar de estudar. Ô, lei do engano. Todo dia tem artigo novo, tem livro novo, tem um comportamento diferente do paciente no consultório. Então Totalmente a gente não para de diferente. estudar. Não, totalmente diferente. Eu fiz a residência em endocrinologia, metabologia, que são 2 anos, né? Não, a gente fez 2 anos de clínica médica, 2 anos de residência em endocrinologia e metabologia. E aí depois eu quis seguir em alguma outra área específica, isso lá em São Paulo. E me encantei pela obesidade e a síndrome metabólica. Aí eu tive a oportunidade de estar lá no HC, com os grandes grupos em estudo de obesidade, onde eu aprendi muito, 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 muito. E ali eu vi o quão complexo que era esse tema, esse assunto. E nos últimos anos as pesquisas não param, né? E a gente ainda tem muita coisa a conhecer, a gente ainda não sabe muita coisa. E a gente está buscando. Por isso nós estamos aqui também para compartilhar um pouco do que a gente vivencia e sabe com as pessoas que estão precisando muito de ajuda nesse momento, né, Shirley? Você falou que era de São Paulo. São Então você Paulo. não era de Brasília. Não, eu sou Por que você capixaba. escolheu Brasília? Ah, eu sou Como que você chegou aqui? capixaba. Eu sou capixaba, eu sou nascida no Espírito Santo, lá em Vila Velha, minha terra maravilhosa. Mas daí eu fui fazer especialização residência em São Paulo. Fui formada na Federal do Espírito Santo, na UFES. E depois eu segui para lá. E lá eu fiquei quase 10 anos. E aí eu casei lá, minha filha nasceu lá, e eu fiquei lá trabalhando, estudando. Daí meu marido veio para Brasília por uma oportunidade de trabalho. E a gente veio. Aí pronto. Marido da saúde também? Da área da saúde, oncologista. E veio Ai, trabalhar. obesidade e oncologia, hein? Tudo a ver. E no primeiro momento eu trabalhava muito com essa... muito com ele na área de oncologia. Mas depois eu fui, aos poucos, fazendo Achando seu a caminho. minha carreira solo. Mas com o meu consultório, eu acabei firmando e é nele que eu estou somente nesse momento. Mas consultório Brasília agora foi em um Brasília. presente, consultório Brasília, aqui na Asa Sul. Só tô lá por enquanto. Lógico que no começo eu trabalhei em vários lugares em Brasília, trabalhei em hospitais, trabalhei dentro da clínica médica, trabalhei com urgência. Agora eu tô bastante focada só nas atividades do consultório, né? Mas Brasília foi, assim, um presente pra gente. A gente é apaixonado com essa cidade. Ai, Cidade que bom. Quem bebe dessa maravilhosa. água aqui? Espero que ficaremos aqui por um bom tempo. Assim eu espero. espero. Né? Que eu estou lá com você, atendendo, junto com você. Assim eu espero. Não estou a fim de ficar sem casinha. Com certeza. E é um prazer ter você com a gente, Shirley. A Shirley veio, assim, agregar a nossa equipe com toda a formação, com toda a base, né? Com tudo que a Shirley de Jesus nutre hoje, né? Então, você foi uma honra estar aqui no Está nosso sendo, grupo. né? E A gente tem projeto, a gente projetos. tipo 11 horas da noite, meia-noite. Acho que acaba o consultório quando a gente vai pra Acaba, casa. a noite é a hora que dá tempo de responder o WhatsApp. E aí a gente troca, a Shirley isso, a Shirley aquilo. E é interessante que eu e a Shirley é o seguinte, a cabeça não para. A minha cabeça não para, a cabeça da Shirley também não para.
Não é, Shirley? Mas isso é por quê? Porque a gente ama demais o que a gente faz. É verdade. Porque quem gosta, a gente vê, assim, cada convidado que eu trago aqui pra vocês podem perceber isso, o brilho no olhar. É verdade. O cuidado com o paciente, né? Precisa. Esse afeto, porque não é só contar calorias. E por que eu tô com a Soraya? Justamente por isso. Porque eu acredito na saúde. Não, a questão estética, ela é uma consequência, né? Do cuidado que a gente tem com a gente mesmo. Sim. Claro que existem, que é o que eu quero que você traga aqui pra gente, esse panorama. O que é a obesidade? Certo. Muito além da estética. Sim, sem dúvida, muito além da estética. Bom, a obesidade, ela tem o conceito dado pela Organização Mundial de Saúde é que a obesidade é o excesso de gordura corporal, que traga algum prejuízo à saúde do indivíduo. Então, isso aí é pela OMS. E aí vem a ideia do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. E aí você vai encontrar um valor. Se esse valor for 30 ou mais, você tem obesidade. Se esse valor for aí de 25 ou mais, você tem sobrepeso. Essa é a definição clássica. Claro que isso muda para algumas populações, por exemplo, idosos, o IMC um pouco mais alto é permitido, em torno de 27, tudo mais. Que a composição corporal é bem diferenciada, que é diferente. As crianças é outro parâmetro. Outro parâmetro, né? A pediatria segue outra ideia. Mas esse conceito, ele vem caindo por terra. Então, ano passado, pra cá, né? Nos últimos anos e está caindo cada vez mais, porque nós já não estamos mais nos prendendo ao IMC. Por quê? Porque com base nessa questão da gordura corporal, as pesquisas avançaram muito nos últimos anos. E a gente sabe que ter excesso de gordura no corpo é diferente entre as pessoas e não é qualquer gordura excessiva que vai fazer mal para a sua saúde. Sim. Tem vários tipos. Exato. Então, as gorduras são diferentes. Você tem, por exemplo, a gordura visceral, que é a gordura ruim. É a gordura que vai fazer mal para a tua saúde. Agora, você tem a gordura visceral, ela vai o quê? Se acumular mais na barriga. Então, é o abdômen. É aquela barriguinha. Tem os órgãos ali incrustados. Exato, é aquela gordura que vai avançar entre os órgãos, ali no aumento, que é aquela gordura perto do intestino, vai gerar as gorduras sobre os órgãos, que é a esteatose hepática, por exemplo. Aumentando, assim, assustadoramente. Aumentando muito a prevalência, demais. Essa sim é uma gordura ruim. E tem a gordura subcutânea, que é aquela gordura que ela é diferente da gordura visceral, a célula da gordura é diferente, e ela não é tão ruim assim para a saúde, que é aquela gordura que as pessoas terão mais na região de coxa, do bumbum, do quadril, que ela tem um efeito... exato, na lateral ela tem um efeito mais estético, mas ela é menos patogênica, porque elas são gorduras diferentes. É claro que a gente está falando aqui hoje de tecido adiposo branco, é a gordura branca. Até isso as gorduras são diferentes, né? Tem claro, 3 categorias aí. Isso, exato. Claro que a gente vai ter oportunidade, né, Shirley, em outros podcasts, de falar das outras gorduras, da marrom, do tecido adiposo. A diferença, assim, só para vocês não ficarem no vácuo, uma mais inflamatória, a outra é muito melhor metabolicamente falando. Exatamente. Mas hoje a gente está falando de gordura branca, né, do tecido adiposo branco. E falando em gordura, a ideia vem toda da evolução. Então, a primeira coisa para a gente entender a obesidade é entender de onde ela veio. Ela é do processo evolutivo do Homo sapiens, do ser humano, do homem. Porque, veja bem, lá nos ancestrais, lá no Homem da Pedra, o homem precisou de passar por algumas adaptações para sobreviver. Ou seja, nós somos sobreviventes de uma espécie que foi capaz de armazenar gordura para sobreviver. Sim. Lá na Idade da Pedra, ele apresentava muitas adversidades. Por exemplo, situações extremas de temperatura, frio. O Homem da Pedra não tinha cobertor e nem edredom. E ele foi sofrendo esse estresse do ambiente e ele precisou se adaptar. Ou seja, o corpo começou a sofrer algumas mudanças, que foi a capacidade de acumular gordura, porque a gordura vai proteger esse homem contra o frio. Então, essa capacidade de acumular gordura nós herdamos enquanto sobreviventes. Então, nós somos seres
com tendência a acumular gordura. Sim. Então, a tendência para emagrecer. Tá, a gente sabe que as pessoas têm programação umas genética raras peças. diferente. Claro que as pessoas são diferentes. Mas, no geral, os seres humanos acumulam gordura para armazenar, para se proteger do frio e Pra como acumular fonte as de energia. toxinas, que hoje a gente tem Isso. bastante, né? Exatamente. Então, a gordura é o nosso armazenamento de energia, a nossa protetora, tá? Agora, há algum tempo atrás, a gente achou que a célula de gordura, ela era algo extremamente simples. Quando eu estudei histologia na faculdade, e a gente colocava ali um microscópio para ver os tecidos, e via aquele monte de bolinha ali, meio branca, meio amarelinha clara, a gente já sabia, opa, gordura. Isso aí é tecido adiposo, é célula de gordura, que a gente chama de adipócito. E para nós, olhar aquilo, era uma célula inerte. Aquele adipócito não estava fazendo nada ali, tinha nada acontecendo. Era gordura. Simplesmente Um lugar que não devia. simplesmente como armazenador de energia, uma fonte de energia, se você passa muito tempo sem comer, você... Também é precursora de hormônios, né? Exato. Ajuda também na formação. Sim, exato. Tem o seu papel, gente. Não estamos com gordofobia. Exatamente. Então, como uma fonte, se você passa muito tempo sem comer, você não vai morrer por um tempo, porque você tem uma fonte de energia ali na gordura. Mas, com o tempo, foi se observando que essa célula não é inerte. Muito pelo contrário. Hoje ela é dita como órgão endócrino. Enorme, né? Enorme. O corpo inteiro. Enorme. Agora, veja que isso é algo recente. Algo recente o quê? Que a gente começa a falar da década de 90 para cá. É muito recente para medicina. É muito pouco. Deus, É muito pouco. E aí, como foi essa descoberta? Lá na década de 90, pesquisando animais, roedores, eles perceberam lá em 94, especificamente, descobriram a leptina. A leptina, estudando os ratinhos lá, tudo mais, e viram que tinha um hormônio chamado leptina, produzido por essa célula de gordura, que era capaz de agir no cérebro, regulando o apetite, o peso dos animais. Então, fizeram um link. Peraí, tem um hormônio que vem da célula de gordura e é capaz de agir no sistema nervoso central? Tem coisa aí. E as pesquisas avançaram. E hoje a gente sabe exatamente isso. A célula de gordura é capaz de produzir uma infinidade de substâncias, de hormônios, aí veio a leptina, a adiponectina, o que a gente chama hoje de adipocinas, que são as substâncias produzidas pelos adipócitos, uma infinidade de fatores inflamatórios, aí a gente lista uma turma, interleucina, né, IL-6, IL-12, fator de necrose tumoral TNF-alfa, TGF-beta, fator de estimulador celular, IGF-1, que é o próprio fator de crescimento insulina-like, e por aí vai. É muita coisa, gente. É muita coisa. Isso aqui, tudo que a gente olha no exame, nos sintomas, nas doenças que estão associadas à obesidade. Então, como a Soraya colocou, não é só um tecido de gordura. Ela tem uma repercussão metabólica importantíssima na saúde do ser humano. Exatamente. E na doença. E com isso, a gente começa a mudar a nossa forma de ver a obesidade e o excesso de gordura que a pessoa tem no corpo. Porque não é estético, não é estar ali com um pezinho a mais. Não tem mais graça a gente falar das barrigas de chope, um indivíduo com um volume abdominal excessivo. A gente está falando de um problema de saúde. Porque aquela gordura, sim, é uma bomba de hormônio e substâncias inflamatórias. E a ideia de que a inflamação é o berço das doenças é muito poderoso. Então, essa célula de gordura produz muitas substâncias inflamatórias. Outro dia uma paciente me perguntou, mas o que é inflamação? Sim. Que só se fala inflamação. Você fez? Só se fala nisso. Só se fala inflamação. Tudo é inflamação agora. Tudo é inflamar. Exato. Aí outro dia a paciente me perguntou, mas o que é inflamação? Que é uma coisa que todo mundo escuta todo dia, tá inflamado. Protocolo desinflamar. Coma isso, é anti-inflamatório. Não é assim, Chile? Você escuta isso da inflamação? Muito. Então, a inflamação é bastante, uma shots palavra... os shots. O que é essa inflamação? Exatamente. E essa inflamação é justamente essa batalha que se instala no seu corpo. Eu falo que é um campo de batalha.
onde você tem aquelas células produzindo bombardeios, que são as substâncias inflamatórias, e essas células estão agredindo outras, as células estão se desprogramando, estão morrendo, ou E seja... a reconstrução dessas novas células não tem um tempo hábil para poder, né, Exato. se reconstruir de uma forma correta, e aí é onde vem doenças, A as mudanças de proliferação. comportamento, porque a gente pensa só esteticamente. Mas, gente, vocês não têm noção do impacto que tem no comportamento das pessoas. Nós estamos vendo, por uma questão inflamatória, depressão, transtorno bipolar, uma série de doenças que a gente não via né, só em adultos, agora vemos em crianças. Até em crianças. Sim. Enfim, gente, é muita coisa acontecendo por conta da bendita, né, inflamação. Da inflamação. Que é exatamente isso que você colocou. É um batalhão brigando ali todo dia, o tempo todo. E é normal, o nosso sistema imune tem que estar ali nos defendendo, nossos soldadinhos do bem. Só que chega uma hora que não tem tanto soldado para combater a batalha, porque o tempo todo tá chegando esses fatores inflamatórios. Sim. Né? E o com tecido certeza. adiposo tem um crescimento muito diferente. Totalmente diferente. E a inflamação é benéfica justamente por isso que você está falando, né, Sheila? A inflamação, imagina. Ela não é ruim. Não, ela precisa acontecer justamente para a gente fazer as nossas respostas, né? Imagina, se você não... Pra gente viver, pra gente respirar. Com certeza. Né? Se você pega uma infecção, uma bactéria, um vírus, você precisa da sua inflamação ali para reagir, para combater o patógeno, né? Então, você precisa da inflamação. O exagero dela que é o problema. Exatamente. Aí a gente cai na obesidade, que ela foi estabelecido que ela é o quê? Ela é uma doença inflamatória crônica e uma inflamação de baixo grau. Então, não é essa inflamação que você tenha na pneumonia, numa gripe, né? Numa infecção, num Covid, que é agudo, né? Ela dura dias, ela dura semanas. Febre. Exato. Apesar, né, que a gente tem alguns sintomas da inflamação sutis que inespecíficos. A gente, às vezes, não para pra pensar. Não para pra pensar. Cansaço, memória, fadiga, né? extrema, Sim. cabelo caindo, libido baixa, Sim. ganha peso sem saber por quê. Inclusive, se não desinflama, não emagrece bem, né? Exato. Não é? Se não desinflama, não emagrece bem. Isso é a maior verdade que a gente vê. Fechar a boca. Pior a inflamação, porque para desinflamar a gente precisa de nutrientes. Por isso as dietas anti-inflamatórias, né, os suplementos anti-inflamatórios. Alimentação, essa célula precisa estar nutrida. De tijolinhos, precisa de cimento, precisa de reboco, precisa de tintura, precisa de uma série de coisas para construir. Gente, a nossa unha, nosso cabelo, verdade. Nossos olhos, pele, tudo são células. Sim. Que precisam de determinados nutrientes para que a gente tenha uma construção e evolução. Sim. E a inflamação vem e rouba. Exatamente. E aí a inflamação aí no excesso de gordura é crônica, é de baixo grau e crônica, ou seja, o indivíduo está constantemente inflamado. Aí você imagina, Shirley, que a pessoa fica inflamada por anos da vida dela. E acha que é normal. Enxaqueca desde criança é normal. Né? Comportamentos de compulsão alimentar e acha que é normal. Exatamente. Acha que não emagrece porque é falta de vergonha na cara. E o estigma que tem em volta disso. Enorme. Entendendo como vagabundo, desculpa a palavra, mas eu escuto isso dos pacientes. Não As pessoas não acreditam no outro, que eu não tô comendo tanto assim, eu não consigo emagrecer. É verdade. E elas têm medo de buscar ajuda. Porque acha que é fácil esse processo. E olha só, tanto que a Soraya já explicou pra gente. Sim. Gente, tem uma cadeia metabólica intensa. E a gente nem tá falando da genética. Não, é outro fator, é outra né, questão. Que explica essa ancestralidade. Sim. Que vem ali. Sim. Mas a gente tem a epigenética. Olha o ambiente impactando as nossas escolhas dentro disso também. Sim. As medicações. Né? Então, o próprio emocional, que é outra coisa que a gente pensa que impacto, mas tem sim. Pense, tô com resistência à leptina, resistência à insulina, tô com cortisol nas alturas, que é um dos hormônios que as pessoas pensam que é um bandido, não é. Ele, a insulina trabalha ali, ó, juntinhos, coladinhos, e um puxa o outro. Então tem uma série de repercussões hormonais que, não vou dizer que justificam a obesidade, mas que explicam muitas coisas, né? E por isso a gente tá trazendo tudo isso pra você. Pra que você não se sinta, eu não emagreço porque eu preciso parar de comer. Sim. Eu preciso malhar mais. Sim. Eu preciso
Não é só fechar a boca, né? O que a gente fala cada vez mais, gente, peso não é só fechar a boca. Existem muitas questões por trás de um excesso de peso. Muitas questões. E essa questão que a gente está falando da inflamação crônica, ela é muito séria. Porque a inflamação é o tapete vermelho das doenças. A inflamação é o terreno para as doenças. Então, se você pensar na maioria das doenças, ela nasce com uma inflamação. Você inflama um vaso sanguíneo, ele forma aterosclerose, você tem doença cardiovascular. Você infarta, tem AVC. Você inflama o corpo, você começa a desregular as vias da insulina, o pâncreas começa a funcionar mal, você entra numa resistência insulínica, você tem diabetes. Você está inflamado, você começa a deflagrar várias substâncias ali no sangue que provém da gordura. Haja visto que o angiotensinogênio, que é o precursor da angiotensina 2, que está relacionado com a hipertensão, tanto que a pessoa toma aí inibidor de ECA para diminuir essas enzimas, vem da gordura. A gordura é fonte de angiotensinogênio. Então, veja, hipertensão, câncer. Câncer é uma doença metabólica. Também, claro, de fundo genético. A genética é indiscutível. A gente tem nossa questão genética sempre. Sim. Mas veja que tem a questão metabólica, inflamatória, na formação dessas doenças. A própria doença de Alzheimer, que há algum tempo não tinha causa. Quando eu estudava, há algum tempo, a causa ainda é desconhecida. A gente não sabe ainda o que provoca Alzheimer. Faça palavras cruzadas, não é assim? Até hoje os pacientes falam, eu não deixo de fazer palavra cruzada. Eu leio bastante, ótimo, faça tudo isso. Faça tudo isso porque realmente você treina o cérebro, é muito bom. Exercita o cérebro. Mas não é só isso. O Alzheimer é também uma doença metabólica, porque aí hoje... faz a palavra cruzada e come um monte de açúcar e não faz exercício. Aí não faz exercício e vai ter Alzheimer. E trabalha muito. Exato. E vai ter Alzheimer. Vai ter Alzheimer. Especialmente... e fazia tudo. Especialmente se você tem já Alzheimer na família, por exemplo. Então, hoje a doença de Alzheimer é dita como... essas doenças cognitivas, elas são ditas como até o diabetes tipo 3, que é o de resistência insulínica cerebral. Então, veja a complexidade do que a gente está falando. Por que é tão importante você olhar para o seu corpo e ver como é que está o seu peso? E mais do que peso, ver como é que está o percentual de gordura. E que gordura é essa? E que gordura é essa? E ainda puxando aqui o gancho nessa questão do que é sobrepeso, do que é obesidade, eu também quero trazer um outro conceito, que como eu estava falando, o IMC está caindo por terra. Sim, verdade. Porque o IMC é você ver seu peso pela sua altura. Ok. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que é cheia de músculo, um homem, por exemplo, cheio de músculo, e você vai traçar o IMC desse rapaz, que é musculoso, que treina bastante. O IMC dele tá dando que ele tem obesidade, mas ele não tem obesidade. Às vezes tá com 15, 16, exato, ele tá com um percentual de gordura baixinho, ele tá cheio de músculo no corpo. Essa pessoa tem obesidade? Não tem obesidade, essa pessoa tá super saudável. E por outro lado, você pega, por exemplo, um idoso, que aí a massa magra já é baixinha, né? Porque a gente perde músculo com a idade. Aí você faz o IMC do idoso, você vai dizer o quê? Que ele tá normal. E aí o idoso não tá bem. Ele tá com pouco músculo e tá cheio de gordura no corpo. Isso. Não é? Geralmente acima de 50%. Acima de 50%. Então, não é... Então, o IMC, ele tá assim, não tem nada ainda definido pelos guidelines. Não existe definição ainda, porque ainda não tem cutoff. Ainda não tem valores de percentual de gordura que seriam saudáveis na população. O IMC já está bem estabelecido, porque o IMC é muito antigo. O IMC é antigo demais. Agora, percentual de gordura é algo novo para nós. Por quê? Porque há pouco tempo a gente começou a se preocupar com essa questão da gordura. E as pessoas passaram a se preocupar um pouco mais com a prevenção das doenças, ao invés de tratar as doenças, né? A medicina tem que mudar esse olhar. Exatamente. Porque as pessoas buscam endocrinologista. Porque já está com a doença instalada, não na prevenção da doença. Na prevenção, isso. E é isso que a gente faz no todo dia a dia, né, Shirley? A gente vai lá, manda subir na balança, na máquina de bioimpedanciometria. Vamos ver o seu percentual de gordura, que é muito importante. Vamos ver água, osso, músculo. É o todo que a gente vê, não é, Shirley? Isso. Isso é muito importante. Agora, a gente sabe o que aponta as maiorias dos trabalhos científicos desses últimos anos, é que eles mudam muito esses valores normais de percentual de gordura no corpo, mas, por exemplo, para o Colégio Americano de Endocrinologistas Clínicos, que é a ACE, eles colocam que as mulheres acima de
35% de gordura seriam consideradas como obesidade. Trazendo um novo conceito que é a obesidade de peso normal. Olha que forte que é isso. E os homens acima de 25%. Então, mulher e homem é diferente. Já a academia, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é of Sport Medicine, se eu não me engano, ele já coloca esse valor mais baixo. Ele diz que mulheres que têm um percentual de gordura acima de 32% já podem ser consideradas como obesidade de peso normal. Eu já considero isso. Exato. E os homens acima de 22%. Então, veja como a gente precisa saber como é que está o corpo das pessoas. Sim. E, como eu disse anteriormente, que tipo de gordura é essa? Eu estou falando da gordura visceral, estou falando da gordura subcutânea, qual é meu grau de preocupação com o seu excesso de gordura? Essa massa muscular também, né? Isso, e a musculatura sempre. A gente tem osteopenia, né? Uma série de problemas pela falta do... Aliás, as pessoas pensam que sedentarismo é uma doença que tem CID. É uma doença que tem CID. É um fator de risco para doenças, né? Inclusive tem um estudo, né? Sedentarismo. Comparado o sedentarismo como se você estivesse fumando. Sim, os trabalhos mostram, tem trabalho mostrando que o magro sedentário tem maior risco de doença do que o paciente com obesidade, que faz atividade física regular. Que os gordinhos falam, eu tô gordinho, mas tô saudável. Ele faz exercício físico. Quando, né? Tem que verificar como é que tá isso. Essa repercussão. Então, hoje a gente fala muito dessa questão, né, Shirley? Então, veja, entendendo que o excesso de gordura, especialmente visceral, vai trazer uma inflamação crônica de baixo grau, e essa inflamação crônica vai te deixar doente, a gente tem que olhar a obesidade como uma doença. Sim. Né? E esse conceito também é novo, né? Então, ela foi vista como doença em 2013, se eu não me engano. E até então era dito como um problema as pessoas não têm vergonha, fecha a boca. Fecha a boca e faz mais exercício que você emagrece. É falta de vergonha. Não é isso, gente. Esse nosso papel também de profissionais de saúde é trazer a consciência do que é a doença. Não é uma questão de fechar a boca e fazer mais exercício. A gente tem uma doença complexa. Um déficit energético também não é comer em excesso. As pessoas hoje se alimentam muito de produtos muito refinados. Isso acaba sendo estocado de uma maneira muito mais rápida. Sim. Esse tecido adiposo, como a gente colocou aqui para vocês, ele vai guardar. Tudo que tá de ruim no seu corpo, ele vai guardar pra ele. Então, a gente tem um monte de corante, conservante, né? Aí junta bebida alcoólica. Aí junta... Às vezes a pessoa fecha a boca a semana inteira pra na sexta-feira, sextou. Bebida alcoólica pra dentro. Um excesso de calorias muito grande de uma absorção muito rápida. Sim. E que ainda aumenta a inflamação. Então, essa composição não é só comer alface, tomar. Não é só tirar arroz, tirar feijão, pode glúten, não pode glúten, lactose, sem lactose. Nossa, as pessoas ficam loucas. Ficam loucas. O que eu vou comer? Nossa, comida de verdade. Comida de verdade. Pronto. Talvez esse aqui é o pilar, né, Sheila? Eu acho que talvez esse é o pilar. Esse é o pilar. Você tem que trazer para comida de verdade. Sabe, o comfort food, ele faz parte da saúde, né? Não é porque eu tô numa dieta, que eu tô fazendo um tratamento, eu nem gosto de usar a palavra dieta. Porque dieta, ela funciona, ela tem um início e ela tem um fim. Agora, quando a gente trabalha a mudança do estilo de vida, para que eu entenda, não é porque o nutricionista, aqui o papel segue o papel. Se ele está longe da sua realidade, se está longe do seu valor econômico, nós mulheres, né? Não tem tempo para ficar ali na beira do fogão cozinhando, tem que ter praticidade, objetividade, né? Então tem que saber, tem produtos industrializados que a gente pode utilizar? Tem sim. Saber ler um rótulo. Ler o rótulo. Nossa, o rótulo. O rótulo. Nossa, engana até a gente que é profissional. Engana. Imagine vocês. Não, engana. É a primeira... Diet light. Vou emagrecer. E até isso mudou, né, Shirley? A gente que vem de uma estradinha maior aí... Não, atira a primeira pedra que... dos meus planos alimentares. Do plano alimentar que a gente usava lá ainda na residência. Muito tempo eu digo assim... gente. Era o que tinha. E aí depois você vê que ciência muda. Muda. Hoje nós estamos... 6 de maio? Hoje é 6 de maio. 6 de maio. 6 de maio nós estamos conversando isso. Eu não sei se daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a conversa vai mudar. Porque a ciência evolui. A gente tem que ir atrás das evoluções, né? Vai conhecendo melhor as doenças e, obviamente, vai conhecendo melhor os tratamentos, né? Mas atire a primeira pedra quem nunca prescreveu os barrinhos de cereal quase todo santo dia. Né, Shirley? Você prescreve? Adoçante. Barrinha de cereal. Adoçante.
Light diet. Nossa Senhora. Vai comer light diet e a gente olha esses rótulos diet, light, a gente se assusta, né? Sim. Com a quantidade de substâncias químicas altamente inflamatórias, como você está Aí falando. o zero, né? O zero, quando saiu, O nossa. zero. Não, mas é zero. Não tô consumindo nenhuma caloria. O zero. Gente, olha, é preferível consumir calorias. É. Mas que sejam boas calorias, né? É. E essa sinergia nutricional, que é a alimentação terapêutica, de forma a promover a saúde, né? E tratar as doenças para que elas entrem em remissão. Porque tem doenças que a obesidade traz, doença autoimune. Tudo. Né? E a gente consegue, junto com o olhar do médico, por isso não dá pra trabalhar sozinho, gente. Eu sozinha não faço nada, eu preciso das minhas médicas. E a gente precisa do Nutri. Né? A gente conversa, troca, né? Diminui um pouco ali, aumenta um pouco lá, vai fazendo negociações. Pra quê? Pra que não seja mais uma dieta da gaveta. Sim. Que seja a mudança do seu comportamento ao longo de uma jornada. Sim. O que eu tô fazendo que você preste atenção no seu corpo hoje? Sabe por que você tem dor de cabeça? Qual é o horário da dor de cabeça? Você tá mais irritado? Né? Não é só a roupa que não consegue fechar. O corpo tá falando alguma coisa pra você. O que você tá disposto a fazer? E eu sei, Soraya, você vive isso no consultório também, você quer fazer. Ela não dá conta. Sim. E é onde, gente, por isso eu trouxe esse episódio hoje, é que nem tudo se resolve com comida. Sim. Ela é um pilar. Um pilar. É um pilar. Só um. Uma ponta, né? Traz pra gente o tratamento da obesidade. Nossa. Como que ela é vista hoje? Como é que tem Sim. sido a mudança disso? O tratamento não tem dúvida, ele tem que ser, como você diz, multidisciplinar. E é engraçado que eu recebo muitos pacientes que não querem ir na Nutri. Eles têm uma birra. Gente, E não querem ir na Nutri, e eu até entendo. Eu entendo, porque você vai eu entendo. Doce, vai tirar a bebida alcoólica. Aí eles dizem, eu não quero ir na Nutri, mas precisa do nutricionista, porque é uma pessoa que tem conhecimento sobre os alimentos, sobre as devidas suplementações, né? A forma com que você vai comer, a combinação. É tão importante a combinação. Nossa, muito, essa carga glicêmica. A combinação é importantíssima. Muito. A ordem da comida, a ordem né? Da comida. A ordem, se não mastiga. Então, precisa do nutricionista. E eu até entendo que pode ser que eles tenham, assim, são pessoas que já vêm com experiências anteriores muito ruins. Talvez até pelo perfil dos profissionais que eles já tenham ido. É aquela coisa de entregar o folhão. E a folha da dieta pronta. O folhão é para todo mundo? E não é, né, Shirley? Não é. Ela tem que ser personalizada, ela tem que ser para você. E às vezes nem tem que entrar com dieta. Que é um paradigma que eu quebro muito no consultório. Sim. Num primeiro momento, você às vezes não está preparado para fazer dieta. Por isso a nutrição, hoje, as pessoas perguntam, qual a nutrição que você segue? Eu, aqui funciona com o meu paciente. Aqui funciona. Então, acabou, igual você formou. Às vezes a gente chegava, não pode. E corta. Aqui pode. O que é a negociação que a gente vai fazer aqui agora para a gente começar a dar um primeiro passo? Em uma maratona, começa você correndo. Tem que se preparar, você tem que comprar um tênis, tem que ter uma roupa adequada. Tem que ter uma preparação. Tem que ter um treino. Sim. Com o hábito alimentar a mesma coisa. Sim. Às vezes você fez parte de uma família que todo mundo tem obesidade, conviveu com aquela obesidade, sim, todo mundo toma medicamento, né? Tem aquela questão do comfort food, ele é muito importante, sim, né? Que é a cultura, é o meu momento de estar reunido em família. Inconscientemente, as psicólogas nos ajudam muito também. Sim. Você não quer emagrecer. Você fala que você quer emagrecer porque tem uma pressão da sociedade. Mas você não quer porque você vai deixar de fazer parte daquele grupo. Tá. Exato. Pertencimento. É o pertencimento. É o pertencimento. Então, olha só. Não é só ir lá 1000 calorias, 500 calorias, não esquece da questão do papel. Não é. Não funciona. Não funciona. Não funciona porque existem tantas questões por trás do excesso de peso. O planejamento da compra desse alimento. Totalmente a cultura, os hábitos, né? O padrão alimentar, o paladar. Tudo isso é muito difícil. E tem que ser trabalhado. Ser trabalhado em consulta, gente. Tem que ser trabalhado. E também não se trabalha em uma nem duas consultas. Não, é ao longo de um tempo. Por isso que o nosso paciente, ele é para toda a vida, né, Shirley? O paciente é para toda a vida. Anos. Tem as fases, né? Não é só a obesidade. Exato. Que fase que você tá? Isso também é muito importante, né? Que hoje você tá aqui, você tá com esse peso.
E esse excesso de peso, ele traz uma história do paciente, né? Sim. Então, é como você está dizendo, tem tantos fatores envolvidos por trás do excesso de peso. Sim. Tem uma questão cultural. Muitas vezes aquela mãe, aquela pessoa na barriga da mãe ainda, ela foi exposta a um padrão alimentar da mãe obesogênico, tem a questão da epigenética que é tão forte, né? E assim ela cresce dentro desse cenário, desse ambiente. Então tem essa questão da nossa família. E me lembrei até de um caso agora de uma paciente muito querida, bem antiga até, uma idosa, inclusive, uma paciente idosa, como é que perdeu peso a beça, ficou feliz da vida, praticamente, não digo que reverteu o diabetes, porque ficou ali com um medicamento em dose baixa, mas quando foi encontrar os seus familiares na sua cidade de origem, ela foi discriminada. Porque emagreceu. Porque estava magra, fora dos padrões daquela família. Não é aquele povo do interior assim. Dona fulana, você não está bem, o que é que aconteceu? E ela me relata que ela se sentiu discriminada dentro do seu clã, dentro do seu grupo. Porque todas as pessoas têm obesidade naquela família. E ela estava ali. Ela foi a primeira a mudar. Ela foi a primeira a mudar aos 72 anos de idade. Então, veja como é forte essa questão. É muito impactante. E quando a gente fala, olha, tem que ir na Nutri, a pessoa... tudo é a mente. Tudo começa na mente, né, Shirley? Sim. Então, se eu vou na Nutri, vai me tirar alguma coisa que eu gosto? É assim que acontece. A Nutri vai arrancar alguma coisa que eu gosto. A gente tem esse patamar aí no mercado. Assim como a gente também tem a nutrição funcional, hoje em dia já, eu acho que vai mudar muito. Porque não é sobre o que eu vou excluir, o que eu vou perder, mas o que eu vou ganhar. Essa que é uma percepção que a gente tem que ter. Infelizmente, a Soraya colocou isso, há profissionais e profissionais. Existem, e a gente não gosta de julgar, porque num plano de saúde, a pessoa tem que ter volume, tem que ter rapidez, então... Ela não consegue trabalhar isso, o tempo é curto demais. É muito curto o tempo. Imagina, o tanto de coisa que a gente já falou aqui que precisa ser trabalhada para que a gente alcance um emagrecimento saudável e sustentável. Não dá para fazer isso. Hoje, eu acho uma evolução, assim, tremenda. A gente tem aqui o podcast para te conscientizar. Sim. O Instagram meu e da Soraya para você ir lá consumir conteúdo e muitas coisas que a gente vê no consultório. Conteúdo gratuito, né, Shirley? Conteúdo gratuito. Antes a gente tinha que sentar, pegar pesquisar, um livro, marcar consulta. Marcar uma consulta. Muitos não têm condições financeiras de ter um acesso a uma consulta particular. Então, o nosso objetivo também, ele vai mais do que um trabalho, é uma missão que a gente tem, né, Shirley? É um propósito, é um dos nossos propósitos de levar saúde, de levar conscientização a essas pessoas. Hoje eu trabalho muito na prevenção. Então, é exatamente isso como você fala, prevenção das doenças. Então, eu já tive uma fase que eu trabalhei com pessoas muito doentes. Eu acho que eu passei aos longos de mais de 20 anos de prática, né? 21 anos de medicina. 20 para 21, eu sempre me perco lá. Federal, teve greve, né? A formatura atrasou. Então, eu vi de tudo. Shirley, eu vi de tudo. Aí quando a gente começa, eu vi de tudo. Né? E eu trabalhei em tudo. Eu trabalhei em pronto-socorro. Eu trabalhei em UTI. Eu trabalhei em emergência, resgate. Eu trabalhei em todos os serviços. Eu digo que eu vi de tudo. Eu vi de tudo. E assim, eu vi o lado das doenças. E como é triste o lado das doenças. E quando as pessoas vêm pra gente querendo perder peso, é como você está dizendo. Você tem ganhos e perdas. No primeiro momento parece que você está perdendo, né? Às vezes uma comidinha ali que você gosta mais, uma besteirinha que você gosta de beliscar, a Nutri vai pedir para você maneirar, mas o ganho é gigante. A longo prazo. A questão a longo prazo. A longo prazo. E a gente não consegue ter essa clareza de longo prazo, que também é do nosso espectro de ser humano. A nossa mente não consegue ver lá na frente. Mas eu vi, por exemplo, no hospital, cirrose hepática, que naquela época era idiopática. Não sabia causa. Olha, não é hepatite por nenhum vírus, essa pessoa nunca bebeu, a pessoa nunca colocou uma dose de álcool na boca, e cirrose, e padecendo, e sofrendo, um cenário muito complicado, muitas vezes na fila de um transplante, e muitas vezes morrendo, porque até o transplante foi algo que evoluiu também nos últimos anos. E hoje a gente sabe que essa cirrose, que não se sabe a causa, é metabólica.
Olha que a gordura no fígado. Então, se você não trata o seu peso, pode ser prevenida. Então, eu vejo muitos profissionais também, não é só pacientes. Os pacientes, eles têm o lugar deles, porque muitas vezes o paciente não está bem informado. Mas eu vejo isso com profissionais de saúde. A pessoa faz um ultrassom de abdômen e diz assim, olha, tá tudo bem com o seu exame, tem só uma gordurinha no fígado. É só uma gordurinha no fígado. Então, a gente vê também esse minimizar da situação clínica. Sim. E não é só uma gordurinha no fígado. Quem trabalha com essa área, por exemplo, alguns... Pontapé de muitos problemas. Então, uma gordurinha no fígado, gente, se não tratar, vai virar uma fibrose, uma cicatriz, vai virar uma cirrose e ali vai virar um carcinoma hepatocelular. Olha a história da doença. E não é raro, é muito comum. Muito comum. É muito frequente. Eu mesmo vi um caso de atleta que se alimenta super bem, cuidava da alimentação, fazia exercício e de repente interna. Transplante urgente. Por alguma... Porque, sim. né, o exame preventivo sim. não levou essas considerações de algo que começou... Alguma coisa lá atrás, né? E aí, não, é só sim. isso, deixa. Não, sim. É só tá um pouquinho aumentado o colesterol, não vamos se preocupar, não. Não se preocupa, E isso aí também remete a esse conceito que a gente está falando, além do IMC. Porque, mais do que o IMC, importa o percentual de gordura visceral que você tem. Então, muitas vezes você tem ali um magro, mas ele tem um percentual de gordura visceral alto, e ele já tem, os estudos científicos já mostraram, inclusive, isso. Mesmo magro, com IMC normal, se o seu percentual de gordura visceral for alto, você já tem manifestação nos órgãos. Você já está começando a lesar o seu fígado. Você já está começando ali uma cascata inflamatória crônica, afetando todo o seu corpo. Porque o fígado é a mãe. Eu falo que ele é a mãe do nosso corpo. Ele distribui para todo mundo. Então, já tem tudo comprometido. Outro dia, conversando com um colega da psiquiatria, falava-se muito do sistema nervoso central. É o que você está falando da inflamação atingindo o cérebro. O hipotálamo. E aí está inflamado lá em cima. Então, se o nosso sistema nervoso está inflamado, é natural que você tenha mais ansiedade. Você vive irritado, estressado, aí não dorme bem, aumenta a fome. Aí você dorme mal. Quer comer muito mais você come mais, você belisca mais. Por quê? Porque existe uma inflamação central. Hoje a gente fala muito... Vai uma série de hormônios. Uma série de alterações. E as pessoas, o que faz? Shirley, isso eu vejo todo dia no meu consultório. Muitas pessoas, boa parte das pessoas, acha normal tomar um remédio para dormir, um remédio para ansiedade. Começou uma depressão, então é remédio. Tudo é remédio. E as pessoas não foram na causa, não foram na raiz. É claro que essas situações clínicas, condições psiquiátricas importantes, vão merecer seu tratamento e boa parte delas, claro, vão merecer medicamentos, mas não é essa panaceia. Não é tudo generalizado. Tudo é ansiolítico, tudo é remédio. Já virou uma coisa tão comum, assim como o remédio para estômago. Sim, os prazóis da vida. Que inclusive tem impacto no ganho de peso. E aí atrapalha, né? Atrapalha a acidez. Tem uma perturbação gastrointestinal local, microbiota. Intestino, gente. No intestino, na toda a fisiologia. Vou marcar um podcast só para o intestino. Vamos falar. Não, o intestino dá uns milhões de podcasts. Mas vejam. O intestino tá constipado, barriga toda inchada, ou então tá com diarreia o tempo todo. Não sabe. Assim. Não, sempre foi assim. Uns 15 dias sem ir ao banheiro. É normal. Tá normal. É normal. Aí quando vai ver um câncer de intestino. Do nada. Do nada. Esse do nada não existe, gente. Isso tem que, sabe, é toda uma investigação, uma atenção, prevenção. Por isso é importante procurar o médico, fazer uma avaliação clínica boa, ir ao nutricionista. E eu digo mais, eu acho que tem que ir ao nutricionista, não é só quem está com excesso de peso, não. Não, muito pelo todo contrário. Mundo. Na prevenção da doença pra gente também. Poder... Inclusive, eu preciso marcar minha consulta com você. Eu preciso marcar minha consulta com você. Inclusive, né, já pegando um adendo aí, que as pessoas pensam que tem hipotiroidismo, tá fadada a engordar. Hipotiroidismo, 27 anos. E eu não descobri por excesso de peso. Fiquei careca. Sim. Caso, né? Absolutamente nada. Sim. E são sinais. São sinais. Eu achei muito interessante essa questão que você falou aqui, dos sinais que o seu corpo dá e muitas vezes você não ouve, não enxerga.
Porque o dia a dia é muito corrido, tá Sim. todo mundo correndo, ninguém tem tempo para ficar prestando atenção. Então é muito mais fácil na farmácia comprar um remedinho e aliviar o sintoma. Sim. Então eu vou lá, o estômago Omeprazol, doendo? Exato, o estômago tá doendo? resolve. Gente, deve ter alguma coisa ali. Tá tendo dor de cabeça Ou tá com demais? falta de acidez ou tá com excesso de acidez. Alguma coisa está acontecendo. Então, é importante a gente parar com essa mania de achar que tudo é normal. É comum, mas não é normal. E a gente ir atrás das raízes, das bases e tudo mais. Exatamente. Certo? E quando eu devo ir buscar auxílio de um endocrinologista? O Porque às vezes eu endocrinologista... vejo, Soraya, que Sim. tá acontecendo hoje, a pessoa fica perdida em qual profissional ela vai buscar. Uhum. Eu tô com excesso de peso, eu quero emagrecer, aí vai no nutrólogo, que é outro profissional que também Sim, cuida disso, cuida dessa né? parte médica, Ou às vezes sim. num clínico, num ortomolecular. Então tem uma série de profissionais que lidam com essa doença. E fique bem Aham. claro nesse podcast hoje, gente. Obesidade é doença e ponto final. Sim. Não é estética, Sim, sim. né? Essa é a Sim. nossa bandeira. O sobrepeso, ele já é um indício de que alguma coisa vai sair do eixo. Sim, Mas sim. é sim um CID. sim, Então, sim. assim, por que procurar um endocrinologista? O endocrin... Ou sobra isso? Quais são as outras Sim. comorbidades? O endocrinologista é o profissional que vai cuidar dos estudos dos hormônios, de modo geral. Então, dentro desse espectro, se você tem problemas com peso, você deve procurar um endocrinologista para ele fazer uma avaliação clínica e hormonal completa, até para ver essas questões todas, se sua tireoide está funcionando bem, será que o seu excesso de peso não tá gerando outra doença, um diabetes, um pré-diabetes, por exemplo, uma gordura no fígado. Outras doenças metabólicas aí que estão envolvidas muito com a obesidade, por exemplo, a síndrome de ovário policístico. Então, tudo isso o endócrino cuida, em conjunto com outros profissionais. Claro. Então, tem ovário policístico, lógico, o papel do ginecologista é muito importante, o papel do endocrinologista também, o papel do nutricionista também. Muito Então, percebe? Senão não melhora só com a medicação. Agora, assim, ao endócrino, você vai procurar por essas condições. Se você tem diabetes, se você tem pré-diabetes, alteração de glicose, se você tem colesterol alto, triglicérides alto, problemas com ácido úrico, problemas com ciclos menstruais. Só que problemas com a glândula hipófise, né? Então, às vezes, a pessoa faz exame de rotina, vê, por exemplo, hormônios alterados, por exemplo, prolactina alterada. Então, todas essas situações, as condições clínicas são as mais comuns no nosso atendimento do dia a dia. É claro que quando a gente recebe um paciente como esse e faz uma primeira avaliação, a gente vai direcionar para outros profissionais que vão atuar junto com a gente. Sim. Porque a gente vai cuidar, vai ver tudo. A gente vê todos os Tudo órgãos. é o metabolismo. Todo o metabolismo. A gente vai ver pâncreas, a gente vai ver as glândulas adrenais, a gente vai ver o eixo, hipotálamo, hipófise e glândulas, né? Tireoide, ovários, a gente vai ver tudo isso. Mas depois de uma boa avaliação, a gente vai direcionar esse paciente para qual mais ele vai precisar. Então, acho que tudo começa com uma boa avaliação médica, uma boa avaliação clínica. E a gente vai dar esse norte para ele. É recomendado uma vez por ano, cada 6 meses, Não, tem um período, não tem ou uma, você está sentindo sintomas e não procura tem uma situação exata, não tem com que idade eu tenho que ir ao endocrinologista, não. Se você apresentar qualquer uma dessas situações, você tem que procurar um médico endocrinologista. Mas, muitas vezes, por exemplo, na saúde da mulher, as mulheres acabam ficando mais com o ginecologista. Então, ali nas consultas de rotina com o seu ginecologista, pode ser que o ginecologista mesmo aponte alguma necessidade e vai te falar, olha, agora você vai precisar de um endocrinologista. Sim. E tanto que a gente recebe muitos pacientes vindo da ginecologia, por exemplo, né? Mas hoje eu vejo assim, O cenário da Soraya cenário... hoje, já que ela não trabalha mais, né? Com a base da frente ali, com as grávidos, as doenças, hoje no consultório. eu faço a parte clínica completa. Então, o meu papel hoje é ver o paciente de forma integral. Então, eu vejo ele de forma totalmente geral, como se eu não fosse endocrinologista, eu vou perguntando Clínica tudo. mesmo. A primeira consulta é um sequestro lá no consultório, você sabe disso. Às vezes a gente leva umas 2 horas de consulta. Ela tem muitas perguntas. Tem toda uma investigação, porque eu preciso entender. Eu preciso preciso entender quem é aquela pessoa, exatamente. E assim, hoje eu digo que eu tenho mais desprescrito do que prescrito. Porque a gente vai pegando o paciente, aí ele vai melhorando a saúde dele. Páginas de medicações, né? Exato. Aí ele tomava um remédio para triglicérides, ele foi à Nutri, ele emagreceu, e ele tá com os exames ótimos, eu tiro o fibrato, por exemplo. E aí, muitas vezes é um pré-diabético que nem tá precisando de remédio, ele mudou o estilo de vida e a glicemia ficou ótima. Remédio. E
claro, dentro do cenário, voltando um pouco à sua pergunta anterior, né, como é que trata a obesidade, né? Então, a obesidade tem muitos pilares, né? E, claro, um dos pilares é, primeiro, fazer essa boa abordagem clínica desse paciente, ver o que ele está precisando. E ouvir as histórias dele. Que ele traz uma bagagem. Então, muitas vezes, a pessoa tem muita história. É um paciente que já vem com muita culpa para nós. Muito, muito discriminado. Tanto em casa, quanto na sociedade, quanto pelos profissionais. Então, ele já vem com medo. Então, a gente tem que fazer esse acolhimento e avaliá-lo ele como um todo. E aí vem os pilares de tratamento, né? A gente vai ter mais podcast, né? A Marcela vai fazer vai ter dos pilares, né? Marcela, você vai voltar aqui mais 2 vezes, porque Opa, são muitas perguntas. Muita coisa. Mas a gente tem um pilar da alimentação, onde a gente prega essa coisa, né? Da comida de verdade, né? Então, o pilar da alimentação é a base, não tem jeito. O pilar de se movimentar, de ser fisicamente ativo, de ter uma atividade física, um exercício físico regular, né? Que não é atividade. Exercício físico regular, que tira essa pessoa do sedentarismo. Nós vamos ter também o pilar da medicação, que também é uma conversa para outro podcast, então vocês não podem perder. Espero que não percam, porque a gente vai falar só de remédio para emagrecer, que também é outro. Nossa, tem muita coisa. É muita coisa, né, Shirley? E também eu já até puxo o gancho, essa coisa do medicamento, também é alvo de muita discriminação. Então, a discriminação com a obesidade, ela não vem só da pessoa estar com excesso de peso na balança. Ela vem também do tratamento com a obesidade, porque para muita gente a obesidade não é doença. Então, se você toma um remédio para emagrecer, é fraqueza. Você não foi capaz de perder peso, fechando a sua boca e fazendo mais exercício? Até porque o medicamento para emagrecer, às vezes, nem é para emagrecer. É para contornar outras coisas associadas. Então, esse rol de medicamentos também, cada um tem uma explicação, uma aplicação na prática clínica, mas também ainda é visto como algo ruim por muitas pessoas, inclusive por profissionais de saúde. Sim. Eu já tive uma época que eu ia falar. Não é? Não vamos entrar, não. E a gente gente de tudo. Você tenta, Exato. tenta e não tem resposta. Não tem resposta. Ele realmente precisa dessa associação. Não tem resposta. E partindo também desse princípio de que a obesidade é uma doença e toda doença tem que ter tratamento. Sim. E por que não tratar? E por que não dar o medicamento para tratar as alterações dessa doença? A gente está conversando aqui de um monte de coisa que a obesidade traz no corpo. O indivíduo com obesidade, ele está em disfunção. Existe problema na célula, existe problema no metabolismo, existe problemas hormonais, existe problemas no hipotálamo. Os centros da fome, saciedade dessa pessoa está desregulado. Sim. Então, e existem... o intuitivo não funciona. Exatamente. Tem que ajustar ali. Então, se é um problema, e eu tenho muitos problemas acontecendo, tem remédio para isso. Tem remédio que trata esses distúrbios, aliado, obviamente, com as mudanças do estilo de vida, porque também não adianta tomar remédio, viu? Sim. Tomar remédio não mudar hábito, não mudar comportamento, tá, gente? não adianta. Hipertensão, o tratamento... Precisa ter associação com a alimentação e o estilo de vida saudável. Que vocês vai ouvir muito falar de estilo de vida aqui nos pods da Nutri. Só de estilo de vida. Do estilo de vida. Mas vai ser incrível. Vocês vão já quebrar vários paradigmas aí juntos. Sim. Mas medicamento sim é um pilar. Sim. O pilar da saúde mental, essa é forte, né, Shirley? Que é onde a gente vai cutuca as feridas. Ali, né, dar uma ajuda, a gente precisa do psiquiatra, do psicólogo. Precisa do acompanhamento, exatamente, porque às vezes a pessoa come por emoções. Você come problemas que você não está resolvendo. E você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de um psicólogo, de uma terapia, muitas vezes de um psiquiatra também. Então, vejam que é tão grande essas bases de tratamento, é tão complexa. E é tantos pontos que a gente tem que ir mexendo ao longo do tratamento desse paciente. E é um tratamento que é para a vida toda. Não dá vou tomar por 2 meses, que eles fazem muito isso, os pacientes. Não vou comprar mais o remédio, acabou, não vou tomar mais. É por isso que fico com medo de engordar de novo. Mas esse é para o nosso próximo podcast. Sim, com certeza. Pra gente finalizando nosso assunto de hoje, que nós vamos voltar, gente, emagrecimento. Eu reservei vários episódios. Tem muita coisa. Hoje, a nossa missão aqui, minha e da Soraya, é abrir a sua cabecinha, né? Abrir a sua mente,
para entender que a obesidade é sim um problema, é uma doença que tem cura, né? Que tem cura, não tem Tem remissão, tratamento, tem controle. tem controle. E que você vai precisar de várias coisas. E também não é porque é complexo que eu não vou fazer. Sim. Não. Você vai aqui escutar diversos assuntos sobre saúde, nutrição, mentalidade, comportamento, para que a gente vá te ajudando, episódio a episódio. Toda semana, eu e meus grandes parceiros, meus colegas de trabalho, fazer esse conteúdo para você. Então, para finalizar esse podcast de hoje, Soraya, traz uma mensagem final aí com relação à obesidade. Mensagem, né? Para você resumisse todo o podcast de hoje. É aquela história, né? Qual é o segredo do emagrecimento que funciona, né? Sim. Eu penso assim, eu resumo isso em três As, Shirley. 3 As. 3 As? 3 As. Não. Caneta na mão. 3 As. Primeiro, a gente fala de autoconhecimento, aceitação, acolhimento. Então, aceitação, autoconhecimento e acolhimento. Por quê? Existe uma etapa do desenvolvimento de todo ser humano que ela não pode ser violada. Primeiro, por quê? Por que eu penso dessa maneira? Porque a boa parte das pessoas sabe o que tem que fazer para emagrecer, mas não fazem. Correto? Sim. Não fazem. Se você abre o teu Instagram aí, você vai ver milhões de pessoas falando de emagrecimento. Você vai ver milhões, é nutricionista, é médico, é educador físico. Pessoas que já passaram. Pessoas que já enfrentaram a jornada de emagrecimento. Então, tem muita informação. E por que as pessoas não fazem? Porque tem algo mais além disso. E é a etapa do desenvolvimento pessoal, que é você ser, fazer e ter. Não viole essa regra. Você não vai fazer o que você não é capaz de fazer. Você não entende. E não entende. Né? Então, seja uma pessoa que se torne uma pessoa capaz de fazer. É essa que é o protagonista. E assumir. O protagonista. Exatamente. Assumir. Para você poder fazer, se não é mais um plano alimentar que você vai levar para casa e não vai cumprir, como muitos de nossos pacientes que chegam com coleções de dieta. Tem paciente, com essa era da internet agora, tem paciente meu que tem milhões de plano alimentar que compraram nos cursos online, nas jornadas do Instagram. Milhões mas não fazem. Porque você tem que ser, depois você vai fazer. E esse ser, primeiro, é autoconhecimento. As pessoas precisam se autoconhecer. Como é que você funciona? Qual o seu modo operante? O que está por detrás da sua mentalidade? Suas crenças, suas origens, sua cultura, seu comportamento. Quem é você? Você precisa se conhecer e buscar ajuda para você enfrentar essa jornada. Então, se autoconhecer. Você vai saber o que funciona para você. A Nutri vai dizer para você comer esse alimento, você vai dizer, isso não funciona para mim, Nutri. Isso faz mal. A minha rotina, Nutri, é essa, o meu padrão é esse. Então, primeiro a gente tem que se conhecer. Conhecer a causa, né? Se conhecer a causa. Chegar lá. Exatamente. Pra atuar na causa, não só na consequência. Exatamente. Aí vem as emoções, todas as questões da nossa saúde mental e muita coisa que vai ser trabalhado nesse ser com ajuda, e peçam ajuda de profissionais da área de saúde física e mental, que possam te ajudar. Sim. E aí você tem o autoconhecimento. Depois a aceitação, porque você precisa aceitar a obesidade como uma doença crônica. A gente tem que ter essa aceitação. Muitos não aceitam. A partir do momento que eu não vejo um problema como uma doença em minha vida, que vai gerar muitas outras doenças, porque a obesidade não é uma doença, a obesidade é uma doença que vai gerar inúmeras outras doenças. Ela pode estar nos exames. Eu não aceito. Hoje, mas amanhã a gente não sabe. A gente não sabe, exatamente. A gente não sabe, então eu preciso aceitar isso. Aceitar não quer dizer estou acomodado, ou estou fadado a ter esse problema na minha vida. Assim. Não, nós temos tratamento que funciona e você pode ter uma qualidade de vida maravilhosa, espetacular, controlando a doença, controlando o problema. Então, por isso que eu digo que é a aceitação. E por que acolhimento? Porque o acolhimento tem que vir dos dois lados. O paciente tem que se acolher, ele se autoacolher. As pessoas não se acolhem. As pessoas não se apoiam, muito, né? Elas se cobram, elas se martirizam, elas se sentem culpadas, elas não têm esse autoamor. Então, esse autocuidado começa antes de tudo. Então, acolha suas histórias, acolha o seu peso, acolha a sua bagagem. O que aconteceu atrás daquele excesso de peso? Acolha isso. Por isso que eu alinhei isso em 3 As. Ótimo. E aí, depois de tudo isso, você vai se tornar, você vai ser, aí sim você vai fazer e você vai ter
o resultado que você quer. Exato. Não E a dá jornada- pra inverter a ordem, né? Não dá pra inverter a A ordem. gente quer só ter, mas e aí, como é que vai fazer? Aí sim. E antes de fazer, eu preciso entender o que é esse ser. Sim. Perfeita, Sim. Soraya, Sim. Aí perfeita. depois a gente vai ter um resultado maravilhoso Sim. e vai estar tudo Que certo. não é só na balança. O resultado não é só na balança, né? Eu Na vou ter qualidade de vida, na longevidade, expectativa, na carreira, envelhecer enfim, com mais qualidade, exatamente. Muitas coisas, É isso aí. coisas. É isso aí, Nutri. Muito obrigada, Soraya. A gente vai encerrando esse episódio aqui. A gente foi sensacional, Eu falei demais. né? Nós a falamos Shirley bastante. não vai me chamar pro próximo podcast, porque eu falo muito. Vou. Inclusive, já está agendado, hein? Podcast, nosso próximo podcast. Vamos falar Se sobre dá, meditação. se der corda, eu vou falando, Shirley. Você Não tem é? que, ficar, pause, stop. Mas isso que eu adoro esse podcast, porque é vida real. Aquilo que a gente não dá conta de fazer dentro do consultório. Pois é, não Né? dá. Então- E nem nas redes sociais, E né, nem nas redes Shirley? sociais. Hoje você tem um Reels aí que é fugaz. Você tem o YouTube, minutos também. Então, Aham. tá. Então, Então, aqui a gente nós tá em temos casa. nós temos que Nossa estender um aguinha. pouquinho. Tome sua água, cuide da sua saúde. E a gente se encontra no próximo podcast, junto com a Soraya, para falarmos sobre medicamentos e o emagrecimento. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.